Oi, meus amores, tudo bem? Esse não é um vídeo contando minha história, na verdade é dividindo o pensamento meu, mas antes eu vou me explicar pra vocês por que que eu não gravei uma outra etapa da minha história. Eu tinha tentado fazer um vídeo, eu sozinha, só que começou a chegar nas partes mais pesadas e eu não conseguia falar. Eu só chorava, com a cara toda vermelha, os peitos tudo vermelho. E aí vai ser gravado um outro vídeo, eu e a minha irmã por parte de mãe, que foi quem me acolheu na casa dela. Só que só tá um carro aqui em casa e a gente tá usando pra trabalhar, eu e meu marido. E a minha irmã, ela mora em outro município, então fica complicado pra eu ir lá sem ser de carro, é muito caro de Uber. Então eu vou aguardar o carro sair e aí eu vou até lá, até porque não tem cabimento a minha irmã vir até mim pra gravar uma coisa que é pro meu canal. Então eu vou aguardar o carro sair e em breve vai ter esse vídeo, eu e a minha irmã aqui pra vocês. Gente, eu vou dividir com vocês esse meu pensamento com relação aos ataques dos haters na internet, porque isso fala muito da gente mesmo. Fala da gente, pessoas que não fazem esses ataques. Se você parar pra pensar, se você parar pra entender por que surgem ataques a determinadas pessoas, você não encontra uma explicação coesa, uma explicação fidedigna, até porque não tem, porque cada pessoa pensa de um jeito e tem uma visão de mundo e de vida muito individual. Mas, assim, o que eu acredito de verdade que tá muito relacionado a esses ataques na internet é porque a gente alimenta muito o nosso ego, sabe? É porque a gente tem muito medo de perder o posto de melhor pessoa. A gente tem medo de perder o posto de uma pessoa boa, sabe? E o que é que eu quero dizer com isso? É porque quando você se aceita uma pessoa falha, mas eu não tô falando, não é se aceitar uma pessoa falha, não é tipo dizer, olha, eu não sou santa, eu tenho os meus erros, não sei o que, não é disso que eu tô falando. É você realmente aceitar, é você olhar pra dentro e você entender, eu sou falha nisso. Tipo, vou dar exemplos, tá? Eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu gosto sim de fofoca. É difícil uma pessoa olhar pra si e ver seus próprios defeitos e se aceitar como uma pessoa que não é perfeita. É muito difícil, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser gostado, a gente quer ser amado e principalmente a gente quer ser admirado. E a gente acha que se a gente não assumir de fato, falar para as pessoas de fato dos nossos defeitos, porque a gente só fala assim, eu não sou perfeita, eu não sou santa, mas você não fala o que você erra, você não fala o que você sabe que você tem alguns erros na sua vivência. A gente não fala isso porque a gente tem medo de perder muitas coisas. E a partir do momento que a gente se aceita falho, que a gente se aceita como seres humanos em estado de evolução e que a gente erra, até porque quem esteve aqui na Terra, que nunca errou, só foi Jesus Cristo, né, que era perfeito em tudo, a gente não tá nesse nível e tá bem longe de estar, porque a gente peca em pensamento, a gente peca em ação, a gente julga, a gente fala mal sim, e a gente do mesmo jeito que espera que as pessoas achem que a gente é pessoa, né, que nós somos pessoas boas, pessoas admiráveis, a gente quer encontrar pessoas pra gente admirar e a gente acredita que quando a gente gosta, tem um certo afeto por aquela pessoa, a gente não admite que ela erra. A gente não admite que ela erra, a gente não admite que as pessoas falem dos erros delas. E é muito complicado e a gente tá vendo isso muito claro em vários aspectos da nossa vida. É só parar e pensar um pouco. A gente vê isso na política, né, com uma política completamente polarizada, ou você é 100% de esquerda e a esquerda é perfeita, ou você é 100% da direita e a direita é perfeita. Ninguém pode falar mal uma da outra para quem é desse segmento. A gente vê isso muito claro. A gente vê isso muito claro também nos ataques à internet, porque aquelas pessoas que estão atacando, vou citar o exemplo da Carol Conká. Aquelas pessoas que atacaram a Carol Conká, provavelmente elas têm erros, se não iguais, mas têm erros tão graves quanto, sabe? E é muito complicado você apontar o dedo e não olhar pra si. É muito complicado você falar do cu do outro que tá cheio de merda e não limpar a sua bunda. É muito louco isso e a gente se põe numa posição de perfeição, não admite que tem erro, até porque o ego da gente fala muito alto. Se você fechar um pouquinho o ouvido pro ego,
você vai se ver de uma maneira tão frágil e tão pequena, você vai ver o quanto você é insignificante. E aí, quando você tem essa percepção de vida, você vê que ninguém é perfeito. Ninguém é, e a gente não é ninguém para ficar apontando o dedo pros outros. E eu quis dividir isso aqui com vocês, porque eu tô usando o dinheiro do Kawaii para ajeitar minha casa. Quem tá assistindo esse vídeo e não acompanha toda a minha história, eu tenho uma loja, só que essa loja, ela vai fazer ainda 3 anos. E 2 anos desses quase 3 anos foram de crise intensa, né? Onde eu e meu marido, a gente deixou em segundo plano as nossas necessidades. Eu falo de comer, de beber água, de tudo, inclusive de energia, de tudo. A gente deixou em segundo plano as nossas necessidades para manter a empresa funcionando, para manter o nosso quadro de funcionários. E eu não sou rica. Não é porque eu tenho uma loja que eu sou rica. E eu tô falando isso aqui pra vocês porque como eu uso o dinheiro do Kawaii pra ajeitar minha casa, e não é muito, tá? Esse mês mesmo que passou, eu ganhei R$200 com o Kawaii. Então, assim, não é muito dinheiro. Eu falei, gente, eu usei meu código e tal, porque eu tô usando o dinheiro do Kawaii pra ajeitar minha casa. As pessoas me chamaram de mentirosa, dizendo que eu era rica. E esse é o ser humano. O ser humano é assim. O ser humano, ele sempre vai achar que ele tá certo, que o outro tá errado, que ele é perfeito, o outro é imperfeito, que só ele tem direito de errar e quando ele erra ele esconde, ele não fala pra ninguém, ele dá o jeitinho de esconder, ele erra às escondidas. Por isso que é tão sinistro o Big Brother, porque você acaba se sentindo em casa e você faz o que você faz naturalmente, né? Isso é muito louco. Então, assim, quando você realmente se desprende das amarras da perfeição e do ego, você começa a se perceber como ser humano extremamente falho e você passa a não apontar mais o dedo pro outro. Você passa a não ficar, o fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é assim. Porque tem gente que, pra puxar assunto, fala mal do outro. Com que direito, gente? Qual é o direito que vocês têm? Qual é o direito que aquelas pessoas têm de vir comentar no meu vídeo, me chamar de mentirosa sem conhecer a minha história? Qual o direito? Então, eu quis dividir esse pensamento com vocês. Eu tenho tentado fazer isso comigo. Não é fácil. Não é fácil você olhar pra dentro e pensar quais são os meus reais defeitos. Quais são os defeitos que eu escondo até de mim. Porque você esconde defeito de você. Até porque você se assumir errante é doloroso. Não é fácil. Não é feliz. Você, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou uma pessoa maldosa. É difícil você assumir. E todo mundo tem um lado mal. Todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado mal. Ninguém é 100% bom e nem 100% mal. Entende? Então, quando você aceita de verdade esse fato, quando você tem abertura para falar para algumas pessoas quais são os seus defeitos, quais são os defeitos que você está trabalhando para evoluir para melhor, você já está um passo à frente. E você precisa tampar o ouvido pro seu ego, para isso dar certo. E parar de julgar o outro, porque ninguém é perfeito. Nós somos completamente imperfeitos, tá? E esse é o meu pensamento, eu quis deixar aqui pra vocês, porque eu tô cada vez mais indignada. Eu tô aqui dividindo com vocês a minha história, tô dividindo no Kawaii, tô dividindo no meu Instagram, e sempre aparece ataque, e a gente não sabe da metade, da metade, da metade, da metade. Nem vocês que eu tô contando não sabem metade da metade do que eu passei. Então, assim, eu vim dividir esse pensamento com vocês. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado seja plantada no coração de vocês e que vocês olhem um pouquinho pra dentro mesmo, pensem um pouquinho como que é ser imperfeito e o quanto você se assumir imperfeito pode te ajudar, porque você só vai melhorar, você só vai evoluir se você entender quais são os seus defeitos e começar a trabalhá-los. Mas olha, eu não vivo em função disso também. Existe uma coisa que é muito massa para que vocês entendam, tá? A gente precisa entender que para ser amado, a gente não precisa ser perfeito. A gente tem que ser amado com as nossas qualidades, que são inúmeras. No geral, a gente tem muito mais qualidade do que defeito. E com os nossos defeitos. Porque ser a gente é ser assim. É ter algumas qualidades e ter alguns defeitos. Isso é ser gente, isso é ser ser humano, isso é ser eu, isso é ser você, isso é ser sua mãe, seu pai, minha mãe, meu pai, meus irmãos, suas irmãs, seus irmãos. E é assim que é a vida.
A gente não tem como exigir perfeição interna e nem exigir perfeição externa. Ninguém que tá aqui vivendo nesse plano material, carnal, é perfeito. Ninguém, certo? E essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês, gente. Beijo, curtam esse vídeo. Se tiverem gostado, me digam que gostaram. E podem trocar ideia aí comigo, que já já vou responder os comentários.